Eu queria chamar a atenção dos pais, das famílias inteiras, para um assunto muito importante, que é a gravidez na adolescência. Olha, gente, anualmente, cerca de 18% dos brasileiros nascidos são filhos de mães adolescentes. E em números absolutos, isso representa pelo menos 400 mil novos casos por ano, tá? Mas apesar desses números, e às vezes a gente pensa que são muito elevados, e são, mas entre 2000 e 2018, houve aí então uma diminuição de 40% nos casos de gravidez entre meninas nas idades de 15 e 19 anos e já entre as garotas aí com menos de 15 anos, essa queda foi considerada de 27%. É um assunto que toma destaque nesse cenário nacional e eu tenho certeza que você tem ouvido falar nos últimos dias. E aí, nesta segunda-feira, portanto agora, nesta semana, foi lançada uma campanha nacional de prevenção à gravidez na adolescência. Para conversar sobre esse assunto, bater um papo com a gente, eu recebo agora a técnica do Departamento de Atenção à Saúde da Criança e do Adolescente, a Poliana. Muito boa tarde, Poliana, seja bem-vinda. Obrigada. Muito obrigada. É um assunto que ainda é muito polêmico, né? Olha, eu tenho 3 filhas, né? Tenho uma que já é adolescente. E aí você, muitas vezes, dependendo desta criação que a gente tem, você vai prolongando, demorando a conversar sobre determinados assuntos. Mas é um assunto que precisa ser conversado dentro de casa e precisa ser conversado de uma forma muito séria, né? Sim. É uma ação conjunta. Começa em casa, que é o nosso primeiro célula, né, familiar. A Semana Nacional de Prevenção à Gravidez na Adolescência foi instituída em fevereiro do ano passado. Então, o objetivo é disseminar informações e medidas preventivas e educativas para diminuir esses números de gravidez na adolescência. Então, trazendo o diálogo, fortalecendo esse vínculo com a família, a gente previne os casos. Porque são muitos adolescentes de 10 a 19 anos que têm filhos muito precoces. E aí a gente tem diversas nuances aqui que a gente precisa levantar, né, Poliana? Por exemplo, a gente sabe que precisa educar, essa tarefa é nossa, é dentro de casa que a gente precisa educar. Claro que são políticas voltadas, né, para assegurar uma certa preservação deste adolescente, mas isso tem que nascer dentro de casa. Agora são números que eu mostrava ainda há pouco, números elevados. A que se deve isso ainda? É a falta de conversa? É a falta de informação? Nós temos informação muito restrita. Nós temos serviços que precisam ser ampliados. As ações são conjuntas na família, no serviço de saúde, dentro da escola, na sociedade civil de um modo geral. É um conjunto. E menino é curioso, ainda tem isso, né? Quem não? Quem nunca? Agora, adolescente, parece que ele já nasce com aquele negócio, né? Quem nunca foi adolescente, passou pelas adolescências, né? Então, é uma fase de mutação, de transformação e de descoberta. Então, tolher essa descoberta é coibir um direito que assiste esse adolescente de ser atendido e assistido da sua forma integral, dentro da sua diversidade, de forma inclusiva. Então, proporcionar diálogo aberto, face a face, dentro da escola, na família, na igreja, dentro da comunidade, na sociedade de modo geral, ampliando os serviços que saem de dentro das unidades básicas de saúde. Os profissionais precisam estar sensibilizados para levar essa informação fora do posto de saúde, realizando rodas de conversa, levando os métodos contraceptivos, orientando, com orientação, informação e participação, porque o adolescente ele é um multiplicador ativo. Então, a gente dissemina essa informação de um modo geral para meninas e meninos, porque a gente atribui essa responsabilidade da menina. Sim. Mas o menino também é responsável pela gravidez. Indiscutivelmente. Aí eu fico lembrando aqui do nosso pedacinho, né? Que a gente sabe que é uma campanha, né, em todo o país. Mas vamos falar aqui do nosso Maranhão. Aí eu fico lembrando do nosso Maranhão, que é territorialmente gigantesco. E que essa informação, muitas vezes, que deveria partir, né, bem ampliada dentro de casa, muitas vezes não acontece isso, até pela falta da informação. Você vai vendo lá a história dessa família, não tem, né? E aí eu estou falando de tantos e tantos municípios e povoados que essa informação não chega, né? E muitas vezes esse adolescente, esta menina e este menino, né, descobrem ali do nada. Ninguém nasce sabendo.
né? Não podemos culpar os pais porque às vezes também não tiveram essa informação. Então é um processo de construção de hábitos. A informação precisa estar muito presente. Então, a gente desenvolve através do governo do estado, no Departamento de Saúde da Criança e Adolescente, ações em conjunto com o Departamento de IST, de HIV e hepatites virais, saúde da família, ações educativas. E de que forma que isso está chegando nesses municípios mais longínquos? Nós apoiamos ações, estamos nessa semana em Zedoca, em Santa Luzia do Parauá e Maranhãozinho, apoiando, acompanhando essas ações em loco. Nas comunidades, nas unidades básicas de saúde, junto dos adolescentes, tirando informações, tirando dúvidas, prestando esse serviço à comunidade de todo o estado. Nas escolas, diretamente, também. Como é que essa campanha vai funcionar? Né? A gente sabe que o lançamento foi agora, na segunda-feira, mas como é que ela vai funcionar? Como é que ela vai se comportar durante o ano? A semana foi instituída para que ela aconteça na primeira semana do mês de fevereiro, mas uma semana que não precisa ter limites para acontecer. Ela é anual. Então, os municípios, a execução é do município, de cada município, propor ações e medidas, informações e campanhas na localidade. E aí o Estado vem apoiando para que tome maior proporção e alcance cada vez mais um público. Agora sim, vocês fazem, né, tentam levar isso para todos os municípios. Agora, como é que tem sido essa resposta? É uma semana, mas o assunto não acaba, né? O assunto não acaba e nem é para acabar. Mas como é que está sendo esse retorno dos municípios com relação a esta propagação, né, do assunto? Infelizmente, a adesão ainda não é total. Precisamos fomentar cada vez mais junto aos gestores municipais, junto às unidades básicas, aos coordenadores, às regionais de saúde, para que elas efetivem e ponham no calendário municipal essas ações. E como é importante, né? Importante porque os riscos são grandes, as consequências são maiores. Cada vez mais as crianças nascem prematuras, baixo peso, a menina desenvolve consequências muito que agravam a sua vida, né? Então, o óbito materno é muito presente na vida da adolescente, causando inclusive evasão escolar, conflitos familiares e postergando, anulando o seu projeto de vida. A gente fala assim, é uma gravidez, aconteceu. Não, calma, não é bem assim, né? Uma gravidez não é simplesmente uma gravidez, tem toda uma situação em torno dessa vida. Porque muitas vezes, você olha um adolescente fisicamente, né? Não está preparado para isso. Muitas vezes não sabe nem como é que vai fazer, não sabe, se não está preparado fisicamente, vai entender o que é um processo para poder gestar uma criança. Então, tem tantos problemas envoltos a uma decisão como essa, que, de fato, os municípios maranhenses precisam se engajar nessa luta. É uma adesão coletiva. Precisamos nos importar. Conhecer um pouco dessa realidade do adolescente, porque às vezes é muito negada. O acesso, o serviço que não acolhe, que não é amigável, que não disponibiliza. Precisamos fazer uma busca ativa, não esperar uma demanda espontânea para que ele vá ao serviço, que ele busque a informação. Precisamos levar até isso. E muitas vezes, né, me perdoem aí, muitos gestores esperam somente do Estado para que esse serviço vá até o município e tem que ser um movimento contrário também, né? Que a demanda é muito grande. Eu falava agora há pouco, são 400 mil novos casos por ano. Certamente tem casos aí no seu município, né? Incorporando esse número. A nível nacional é gigantesco. Sim. Mas precisamos priorizar a nível municipal para que ele não se tenha uma proporção tão grande. Então, vamos fazer mais uma vez, reiterar, Poliana, que você que está em casa, sobretudo nos municípios maranhenses, primeiro esse bate-papo, né? Transparente dentro de casa. Eu sei que não é uma tarefa, muitas vezes, fácil para muitas famílias, mas tem que começar a ser, né? Isso. A gente tem que começar a criar alguma estratégia para poder inserir essa conversa livre dentro de casa. Porque eu costumo dizer assim, é mais fácil tu me pergunta aqui, que tu pode, assim, a minha mais velha, eu digo assim, ó, tu tem alguma dúvida? Vamos conversar, não sei o quê. Mas tu tem calma. Na hora que tu for me perguntar, tu pergunta devagar. Aí tu me dá, assim, 1 minuto para eu correr lá no banheiro, me recuperar. Aí eu volto aqui e te explico. A gente brinca, né? Procurando formas aí de poder contextualizar as situações. E não é fácil criar, não é fácil educar. Mas a gente precisa, né, estar imbuído desse papel todos os dias. É um papel nosso. Não precisa você criar um repertório para abordar o adolescente. Precisa ser natural, utilizando as linguagens e os sinais que eles utilizam no dia a dia. Então, precisamos rever, nos colocar no lugar do adolescente, da adolescente que não passou
pela problemática da gravidez na adolescência, mas que pode estar muito próximo disso. Porque a gente sabe que não é somente através de uma gravidez que não foi planejada, mas pode ser uma adolescente vítima de abuso ou de exploração sexual. E então, doenças, né, de doenças, infecções sexualmente transmissíveis. É complexo, mas é possível a gente trabalhar preventivamente e diminuir esses indicadores. Conversando, né? Falando. Olha, recebi hoje a Poliana, que representa aí muito bem esta campanha aqui no nosso estado. E você que está no interior, pode e deve procurar também fazer esse movimento de volta, procurando esses serviços para destinar, então, para o seu município. Muito obrigada, A gente Poliana. agradece o espaço. Vamos continuar, a semana não acabou ainda, temos muitas ações para acontecer.